Oi, pessoal. Normalmente as pessoas elas chegam até mim pedindo livros, pedindo bibliografias e pedindo indicações de leituras e coisas desse tipo, para que elas possam se desenvolver espiritualmente. Ávidas por conhecimento. É bastante interessante a gente perceber que, embora o conhecimento ele seja importante nesse setor, ele na verdade ele não passa de um pequeno detalhe, porque a espiritualidade ela se estende muito além de tudo isso. Então é comum a gente ver as pessoas tendo altos papos, levando em consideração vários temas, etc., né? Aquela exibição, aquela vaidade talvez intelectual de mostrar que sabe isso, que sabe aquilo. Mas na verdade, apesar dessas conversas elas terem até um teor espiritual, um conteúdo espiritual, isso não significa que elas sejam espiritualizantes ou coisas desse tipo. Elas apenas fazem parte de uma troca de ideias em relação a algum tema, porém elas por si só, elas não espiritualizam ninguém. Aí então eu pergunto para as pessoas, além da leitura, você tem alguma prática? E a resposta é quase sempre aquele barulhinho de cigarras, e a pessoa ela diz o seguinte: "Ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso fazer nos determinados horários e coisas desse tipo". Então elas vão deixando para trás. Elas vão protelando esse contato com elas mesmas. Isso acaba sendo algo que acontece de modo bastante generalizado. Ou seja, as pessoas elas estão mais preocupadas com o conteúdo, em absorver aqueles ensinamentos, aquelas questões, do que, na verdade, terem contato com elas mesmas. E o que acaba sendo bastante interessante, que talvez não contam para essas pessoas, é que esses exercícios, essas yogas, essas mentalizações, elas têm a finalidade exatamente de preparar a nossa mente para que a gente possa entender aquelas leituras, aqueles conhecimentos, aqueles aprendizados de uma maneira diferente. Para que a gente tenha capacidade de apreender a essência que está por trás daquela letra ou daquela forma através da qual nos é transmitido esse conhecimento. Porém, as pessoas, como eu já disse, elas vão deixando isso para trás. A finalidade dos exercícios, então, além de nos fazer compreender melhor o conteúdo daquilo que nós estudamos, acaba também fazendo com que a gente tenha uma grande oportunidade de se ver, de se perceber, de se conhecer, que a gente tenha uma grande oportunidade de realmente entrar em contato com a nossa essência. Porque é importante que esse conhecimento, essa informação, ela seja compreendida em função da maneira como nós vemos, como nós percebemos as coisas, do modo como nós somos. E o que vai nos proporcionar esse tipo de aprendizado verdadeiro vai ser as chamadas práticas espirituais. E essas práticas, muitas vezes, elas consistem em exercícios que nos são propostos pelos diversos grupos, que têm exatamente a finalidade de nos preparar, de nos abrir, de nos colocar em sintonia com a essência ou com aquilo que está por trás de cada grupo, com aquilo que está por trás da mensagem que cada mestre nos transmite. Isso acaba sendo bastante interessante, ou seja, é necessário que haja um trabalho ligado à nossa mente concreta, talvez, um trabalho ligado à nossa mente abstrata ou ao nosso emocional, para que esses ensinamentos, para que esses conhecimentos, eles possam ser assimilados, eles possam ser apreendidos. Lembrando sempre que a única coisa que a gente vai levar para o plano consecutivo a esse daqui, a partir do momento em que nós morremos, é aquilo que a gente viveu, é aquilo que a gente experimentou, é aquilo que a gente presenciou e sentiu. Fora isso, nós não levamos mais nada, já que com a dissolução do nosso cérebro no processo da morte, todo tipo de informação ligada às áreas cerebrais mais concretas, elas acabam se perdendo também. Ou seja,
assim como o nosso corpo é um suporte para a nossa alma e para o nosso espírito, o nosso cérebro também, ele acaba sendo um suporte para que a gente acabe desenvolvendo a nossa mente abstrata, a nossa mente intuitiva e a nossa mente crística. Voltando à nossa questão, sem que haja então uma vivenciação prática relacionada às questões espirituais, dificilmente a gente vai conseguir algo além de um eruditismo intelectual a respeito de um determinado tema. O que de modo algum acabe significando que com isso a gente tenha atingido um estado elevado de evolução espiritual. Voltando à questão dos exercícios, é bastante interessante que a gente tenha uma mesma hora para realizá-los todos os dias. Que a gente tenha uma disciplina, assim como a gente precisa ter quando a gente vai tomar um remédio de homeopatia. E essa disciplina acaba sendo algo muito importante dentro do nosso desenvolvimento. Existe um vídeo meu rodando por aí, contando como foi o início de tudo lá, mais de 40 anos atrás. E nesse vídeo eu comento que, embora eu duvidasse de determinadas práticas que eram sugeridas, eu acabei praticando-as de modo assim bastante dedicado, porque se a gente não pratica alguma coisa que nos é proposta para um determinado fim, a gente não tem condições de julgar se essa prática em relação a essa proposta é eficiente ou não. Ou seja, é necessário que a gente pratique, que a gente avalie os resultados e seja lá qual for esse resultado, a partir do momento em que a gente está fazendo algo em função daquilo que nós vivemos, que nós percebemos, que nós sentimos, a gente está caminhando para o encontro com nós mesmos, independente do resultado que tais exercícios possam ter conseguido. Agora vocês podem dizer, mas por que todos os dias no mesmo horário? É interessante a gente perceber que existe durante o dia uma mudança de táttivas planetários. Esses táttivas planetários eles estão ligados a energias vibratórias relacionadas aos 7 planetas da antiguidade. E esses táttivas eles vão ser tomados como referência mais precisamente a partir do nascimento do Sol. Por exemplo, quando então nasce o Sol na segunda-feira, nós vamos ter logo às 6 da manhã um impulso do Tátiva da Lua. Quando o Sol amanhece na terça-feira, nós teremos então o impulso do Tátiva de Marte, na quarta de Mercúrio, na quinta de Júpiter, sexta de Vênus e assim por diante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer então que se a gente escolhe um horário, e esse horário é o mesmo durante todos os dias, cada dia a gente vai fazer o nosso exercício sob a tônica de uma vibração tática diferenciada. Ou seja, no final da semana, nós teremos realizado esse mesmo exercício dentro das 7 tônicas dos 7 raios de luz. O que acaba sendo para nós muito importante, já que se uma vez eu faço um exercício de manhã, outra vez à tarde, outra vez à noite, volta para de manhã, outro dia de manhã, etc., eu vou estar pegando essa questão tática de modo desordenado. Eu não vou dizer que o exercício não vai fazer efeito, tá? Mas eu vou dizer para vocês que talvez esse efeito ele acabe sendo muito aquém daquilo que a gente pode conseguir através dos exercícios realizados de maneira correta. Ou seja, vocês percebem que essa questão da disciplina, do mesmo horário, ela não é apenas uma questão assim de disciplina, volto a dizer, né? Mas algo que tem muitos outros fatores por trás que acabam sendo muito importantes para o nosso desenvolvimento. Ou seja, então, quando eu faço o exercício 7 dias da semana, no mesmo horário, 12 meses do ano, eu estou realizando um único exercício, porém, regido sobre as 7 tônicas dos 7 raios luzeiros e sobre os aspectos relacionados aos 12 signos do zodíaco. Vocês percebem como uma simples prática, então, uma vez realizada com constância no mesmo horário, ela acaba se transformando num exercício bastante rico para nós e bastante completo. O que acaba fazendo, conforme eu já disse, que vai abrindo a nossa percepção
dentro de outros raios, dentro de outras possibilidades, que talvez a gente nem tenha imaginado anteriormente. Por quê? Porque a finalidade desses exercícios é exatamente nos trazer questões novas, nos trazer experiências inesperadas e percepções que muitas vezes sejam contrárias às nossas programações mentais. E a partir desse momento, então, em que essas percepções elas começam a atuar e começam a tritar a nossa mente concreta, aí sim nós estaremos realizando o nosso trabalho de conexão com nós mesmos e de conexão com a nossa tríade superior. Mas como vocês podem perceber, isso acaba sendo um trabalho bastante lento e talvez bastante imperceptível a princípio, coisa que a gente só vai perceber depois de alguns anos de prática e a gente olhar para trás e a gente vai notar exatamente o quanto a gente evoluiu. Afinal, o nosso corpo etérico, o nosso corpo anímico, espiritual, ou seja, como queiram chamá-lo, na verdade ele é o nosso instrumento para o nosso desenvolvimento. E assim como um instrumento musical, se a gente não tiver uma prática constante, a gente jamais aprenderá a tocá-lo, mesmo que a gente saiba toda a teoria musical. Por quê? Porque a teoria ela não se realiza enquanto a gente não a coloca em prática. É a prática que vai trazer para nós a realização, vai trazer a experiência. É a prática que vai imprimir nos nossos corpos sutis a essência de todo aquele conhecimento, de todo aquele aprendizado. Quando a gente fez aquele vídeo de harmonização do Ano Novo Astral, do Ano Novo Astrológico, eu percebi então o quanto seria interessante passar algumas dicas de exercício para vocês. E hoje eu me determinei a passar um exercício de conexão que eu recebi já há mais de 40 anos, porém que acaba sendo um exercício bastante interessante, principalmente porque além dele ser muito bonito, ele é fácil de realizar e ele acaba sendo bastante útil nos momentos em que nós nos sentimos desequilibrados, que nós nos sentimos aflitos, as crises de ansiedade, as crises de depressão e coisas assim. É um exercício bastante recomendado e por isso eu resolvi compartilhar com vocês. Todo exercício, na verdade, ele deve ser precedido então de um momento onde a gente possa se acalmar. E para que a gente possa se acalmar, é importante que a gente fique quietinho em algum lugar, e o ideal seria que a gente fizesse algumas respirações. E as respirações sugeridas sempre, a gente vai falar em termos de pranayama, que é uma técnica respiratória que vai fazer com que o nosso corpo ele entre em equilíbrio. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma alternância de narinas. A gente respira 2 horas por uma narina, depois a gente respira 2 horas por outra narina. Uma narina, a narina esquerda, ela é mais emocional, a narina direita vai ser mais racional. Então é interessante a gente perceber já, por exemplo, até o lado que a gente dorme. Porque quando a gente deita de um lado, a gente tampa aquela narina e a outra acaba assumindo o comando. Ou seja, dependendo do lado que a gente dorme, a gente pode ser talvez mais racional ou a gente pode ser mais emocional. Tá, é uma dica bastante interessante para a gente começar a perceber isso. As pessoas que têm, às vezes, desvio, ou elas têm algum entupimento, alguma coisa assim, que faça com que elas usem uma narina mais que a outra, vai acabar fazendo com que haja predominância de um dos lados, ditos, emocional ou dito racional. Então, para que haja esse equilíbrio, a gente começa sempre fazendo um pranayama. O pranayama que eu propus naquele exercício de equilíbrio do Ano Novo acaba valendo sempre aqui, onde a gente primeiro vai inspirar profundamente com as 2 narinas, lentamente, mantemos os pulmões cheios, depois expiramos no mesmo ritmo e mantemos os pulmões vazios. Essa é a respiração em 4 tempos. Se vocês quiserem, no momento de inspirar, mentalizar uma luz rosa entrando pelo nariz, é bastante interessante,
já que o prana rosa é aquele que está mais carregado de vitalidade. Lembrando que esse primeiro pranayama em 4 tempos deve ser repetido por 4 vezes. Depois a gente então vai fazer a segunda parte do exercício, onde a gente inspira por uma narina lentamente, retém os pulmões cheios, depois a gente vai pegar e vai soltar o ar, retendo os pulmões vazios. E vamos repetir isso 3 vezes e depois então nós vamos alternar com a outra narina. Ou seja, a partir desse momento então, nós estamos equilibrados teoricamente no tocante à questão das polaridades direita e esquerda do nosso corpo, energeticamente falando. Então aí depois nós podemos fazer umas 3 ou 4 respirações profundas, sempre procurando usar as 2 narinas, e aí então nós estamos aptos para começar o nosso exercício. Esse exercício ele é bastante simples. Ele consiste na gente despertar de manhã, todo mundo desperta num determinado horário, e da gente se voltar para o Oriente. Quando a gente se volta para o Oriente, para o nascente, se a gente estiver despertando no momento em que o Sol já está levantando, isso daqui acaba sendo bastante eficiente. Por quê? Porque a gente então vai estender as 2 mãos em direção ao Sol, e no momento em que a gente estende essas mãos em direção ao Sol, então nós vamos imaginar essa luz do Sol entrando pelos nossos dedos. Essa luz do Sol aquecendo a palma das nossas mãos. Essa luz do Sol, então, a partir das nossas mãos, ela vai pegar e vai aquecer o nosso corpo como um todo. Lembram daquilo que eu falei? A importância não só da gente mentalizar, mas da gente procurar viver, da gente procurar perceber aquilo que a gente está mentalizando. Quando eu faço isso, então, nesse momento em que eu estou assim com as mãos estendidas em direção ao Sol, sentindo todo esse calor me vivificando, eu vou dizer o seguinte: Sol espiritual, invisível, Verbo divino que se acha fora e dentro de mim, eu te agradeço o recobro da minha consciência. Dá-me tua luz, tua força e teu amor para que eu possa unir-me a ti e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Depois, em seguida, nós vamos pegar essas 2 mãos, colocar sobre o coração e dizer o seguinte: eu te agradeço, meu Pai, por me haveres enchido com a tua inspiração e me proponho a usá-la em benefício dos meus semelhantes. Aí então, nesse momento, a gente ilumina o nosso coração, a gente imagina que essa luz está iluminando o nosso coração, e a partir do nosso coração, então, todo o nosso corpo, ele vai se iluminando. O nosso corpo, como se ele fosse uma espécie de gelatina, as células, os órgãos, tudo vai sendo iluminado por essa luz, e depois que tudo é iluminado por essa luz, então, a gente passa a ser como se fosse um sol em miniatura, e a gente passa a refletir essa luminosidade, a gente passa a refletir esse calor, talvez, e a gente expande para o mundo a gratidão do momento que nós acabamos de viver. Vocês percebem? É um exercício bastante simples, mas ele causa, assim, na gente uma grande diferença. É um exercício que eu recomendo para aquelas pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ansiedade. Ele pode ser feito a qualquer hora do dia e ele realmente tem uma finalidade muito bonita de nos conectar com o nosso eu interior. É claro que dependendo do grupo que você está, possam existir outras práticas, mas essa prática daqui, ela definitivamente ela não vai causar problema algum, ela não vai brigar com nenhuma dessas práticas, porque a grande finalidade dela é nos conectar com essa luz, com essa força universal, e também que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos vitalidade e que nós tenhamos clareza nos nossos pensamentos e nas nossas ações. O que, no meu entender, acaba sendo muito útil. É interessante que a gente tenha essas práticas, porque conforme a gente vai vendo na astrologia que nós estamos passando por uns tempos bastante complicados,
que requerem muita conexão interior de cada um de nós, tempos que nos exigem, talvez, equilíbrio, que nos exigem muita força de vontade para que a gente possa assumir ou possa adquirir o aprendizado que nos é proposto. Mas a gente percebe que somente o fato da gente se conscientizar de alguma coisa não é suficiente para que a gente possa realizar essa coisa. A gente precisa de algo que nos conecte, de algo que nos inspire, de algo que alimente os nossos sonhos, de algo que talvez não faça parte desse nosso plano objetivo, mas que de uma certa maneira acabe nos impulsionando, acabe nos dando forças e acabe nos trazendo elementos para que a gente saiba lidar com esse plano objetivo de uma nova maneira, de uma maneira diferenciada. O que, de certo modo, vai acabar concorrendo para que haja uma transformação interior de cada um e essa transformação interior acabe refletindo, acabe repercutindo em transformações ou mudanças no mundo à nossa volta. E que também, de certo modo, acabará trazendo para nós novos elementos para que a gente saiba lidar com o aprendizado, que a gente saiba lidar com as questões teóricas que a gente acaba procurando, relacionadas ao caminho espiritual. Lembrando sempre que a empatia, a caridade, a compreensão e a fraternidade também são práticas espirituais. Fica aqui então mais um tema aí para a gente pensar, dessa vez com uma proposta de prática, para que vocês possam ampliar as suas percepções e as suas conexões com vocês mesmos. Aqueles que se propuserem a realizar esse exercício, deixem então os comentários aqui no canal e eu desejo boa sorte para todos. Vamos que vamos, mente livre, coração leve, espero que tenham gostado e até a próxima.